Fala pessoal, tudo bom com vocês? Não morri ainda. Tudo bem? Hoje nós vamos revisar o episódio da semana. Episódio ok, eu acho que ele vem para um gancho para o próximo episódio. Eu poderia chamar esse episódio de parte 1, já que ele termina com algo que ainda não teve um desfecho, que no caso é uma batalha. Então, a gente pode levar dessa forma. Mas eu acho que a gente já consegue ter um pouquinho mais do contexto de como as coisas estão, referentes ao Brave Asagi, a Oreo, os Pokémon que ficavam no Brave Asagi, a maioria deles. Então a gente vai acabar encontrando um pouquinho disso nesse EP, tá? Rever carinhas que a gente já não vinha antes, né? Então muitas coisas interessantes pra gente acompanhar nesse episódio. Deixa seu like pro sumido aqui, muito obrigado. Se você for comprar um Switch 2 maravilhoso e não quiser me dar, nem me emprestar pra jogar, usa meu link do Amazon. Vocês usam o link de uma galera aí, mas podia usar do Kemi, né? Obrigado. Bora lá pra mais um vídeo, uma review da semana. Bom, o episódio começa com eles chegando em Galar finalmente, né? Eles estão indo pra Galar porque eles querem conversar com a Oreo pra ela montar novamente o Brave Asagi, o dirigível, para que eles possam se locomover mais rápido para resolver as situações que estão rolando com os exploradores, o Spinel, a Sphere lá, né? A Hakurion Sphere. Então, assim, todas essas coisas eles querem resolver. E não só isso, a gente vai ter um plotzinho interessante, uma influência interessante por parte de um personagem que a gente já não via há muito tempo, que é a Karna. Pois é, a gente chega em Galar e a gente já percebe que a Oreo voltou a trabalhar ali, na verdade, começou a trabalhar, né? Ela voltou no sentido de... Ela tinha conhecido ela nos episódios passados, lá no comecinho de Horizontes. E agora ela decidiu retornar ali, mais uma vez. E agora para trabalhar ao lado da Karna. Enquanto, né, os Trovonautas acabaram tendo esse desfecho, né? Então ela tá por ali. É bem legal porque ela vem trabalhando bastante. Mas a Karna é meio desastrada, só que ela diz que ela está trabalhando numa encomenda onde até quem encomendou fica enchendo o saco que quer que termina logo. E ela diz, eu preferia estar fazendo Pokébola, não uma coisa dessa, itens assim. Mas já que pediram, e aí a Oreo acaba falando com ela, né? Só que a Karna interpreta algo da Oreo como se a Oreo tivesse, tipo assim, tentando desanimar ela, né? Porque ela diz, não é melhor você só encarar isso como um trabalho e segue em frente? Só que a Karna não vê assim, né? Ela quer fazer no tempo dela, testar o máximo que ela pode, para deixar tudo perfeito. Então ela vê esse tipo de conselho, apesar de ter sido positivo, um pouco desanimador. E aí, um pessoal chega ali na porta da fábrica de Pokébolas. E é ali com Roy, a Dot e o Uruto. E a gente tem esse reencontro, né, com eles. E eles vão explicar, inclusive, o que está rolando ali por conta da vinda deles até a Oreo. Bom, chegando lá, eles se apresentam, né? No caso, quem não se conhecia, que no caso era o Uruto, só que a Karna, ela acaba vendo novos Pokémon ali com eles, que são as evoluções dos Pokémon que ela tinha visto quando eles estavam ainda na forma base. Foi bem legal esse início, mas aí eles decidem contar o que está acontecendo e que eles precisam conversar com a Oreo, por isso que eles estão ali, porque eles querem que ela reconstrua o Brave Asagi, eles precisam. E aí, a Oreo simplesmente olha pro Roy e já tem um flashback do Fridge. Por conta, acho que até mesmo da forma de falar, esse lance de liderança. E acho que ela lembra, né, a proposta que o Fridge fez no começo, de transformar o barco num dirigível e tudo mais. Então, assim, tudo remete ao Fridge e isso deixa ela muito mal. E ela diz que não vai rolar e entra pra dentro ali da fábrica. Eles ficam sem entender nada. E o Capitão Pikachu acaba correndo pra floresta. E todos decidem seguir ele. Menos o Uruto, que acaba tomando um chazinho ali da Sinesti e acaba ficando pra trás. Mas não tem problema. Aí, quando eles chegam no meio da floresta, eles encontram o Brave Asagi semi-desmontado. Os Pokémon que ficavam no Brave Asagi decidiram ficar por ali. E acabam convivendo todos por ali. Só que, quando o Pikachu chega, todo mundo se reúne, todo mundo, né, tem aquela coisa de comadre mesmo. Mas a Karna acaba seguindo todos eles e ela explica um pouquinho o que aconteceu. Por que o Brave Asagi tá ali, por que a Oreo tá ali e por que dessa reação dela. E ela diz que quando, há um ano atrás, a Oreo chegou.
ali no meio da fábrica e pediu para poder ajudar a Karna por um tempo. Ela não explicou nada e ela respeitou isso. Então ela não perguntou também e deixou seguir. Só que ela percebeu que ela vem ficando muito triste e provavelmente não tem mais a intenção de montar o Brave Asag, porque ela acabou contando tudo o que aconteceu com o Fried e lá em Laqua, então ela não tem mais essa intenção de seguir viagem por aí. Ela está bem triste e abalada, mas a Karna acredita que isso daí é só papo furado. Ela não está mostrando os verdadeiros sentimentos dela. Faz sentido, né? Muito sentido, na verdade. Então, é um lance que eu acho que vai ficar mais em evidência em breve, assim espero. Mas esse é o momento mais importante da história para você entender, né? Por que a Oreo acabou ficando ali. E eu acredito que tenha sido para refugiar, manter a mente ativa, até porque o que ela fazia geralmente estava focado no Brave Asag e ela acabou procurando ali conforto no trabalho, né, de uma amiga. Bom, então vamos seguir agora para frente em relação aos próximos acontecimentos. Depois dessa conversa, a Karna acaba retornando para a fábrica e ela acaba tentando conversar com a Oreo. É bem legal porque a gente consegue ver aquela Pokébola que a Karna acabou presenteando, né, a Oreo no passado. Mas a Oreo tá ali ocupada, parece que ela não quer conversa, mas a Karna diz que ela vai terminar, né, o que ela tem que fazer para entregar esses itens que encomendaram. E a Oreo acaba indo para fora e passa a ter uma leva de flashbacks. E ela está se direcionando ao Brave Asag. Em resumo, quando ela chega no Brave Asag, ela já tá, assim, definida que ela não quer viajar, que ela não quer fazer nada. Só que a Liko acaba interrompendo ela e o Roy também. E acaba com aquele lance do papinho, né? Tipo assim, não, você não pode desistir. O Fried jamais ia querer isso. Se o Fried estivesse aqui, ele jamais escolheria o caminho de desistir, de não fazer nada. Ele continuaria. E a Oreo, ela tá tendo essas reflexões de que ela não consegue deixar o passado. Eu acho esse episódio muito importante por isso. Essa mensagem, ela é muito legal, né? Porque às vezes acontecem coisas na vida da gente, e esse é um grande exemplo de depressão, que a gente não consegue deixar pra trás. E isso faz com que a gente deixe de fazer o que gosta, deixe de fazer o que ama, porque está preso no passado, porque alguma coisa do passado aconteceu e a gente não consegue seguir em frente. Então, assim, é uma camada bem leve, mas é uma camada que mostra, né, essa reação. Então, é possível que qualquer pessoa aí que já tenha passado por depressão ou ainda esteja em depressão sabe do que eu tô falando, né? A gente às vezes a gente não consegue. Tá lá e segue a gente. E a falta do Fried, o pilar que ele era para os Trovonautas, era muito importante, principalmente para Oreo, né? Porque ela foi basicamente uma das primeiras Trovonautas ali, junto com o Fried. Então, para ela tem um peso muito grande. Achei, assim, muito interessante a forma como eles colocaram aqui a Oreo. Não só isso, o Pikachu acaba entrando dentro do dirigível e ele acaba subindo ali, né, no onde era possível controlar o dirigível e fazendo aquela pose de capitão mesmo. E a Oreo consegue ver ele ali em cima e ela fica impressionada porque acaba dando esses flashbacks pra ela, né? Só que aí eles acabam ouvindo uma explosão que vem da fábrica. Eles vão até lá e o Uruto tá tentando proteger a fábrica, impedindo a Karna de distribuir os itens que foram encomendados. Porque o Uruto percebeu que os itens, na verdade, eram as Hakurion Sphere, saca só. Pois é. Então, a Karna estava produzindo essas esferas a pedido dos exploradores. Estavam 2 executivos ali. Mas eles estavam tentando apaziguar, dizendo que eles fazem isso pelo bem, não tem nada de errado. Mas o Uruto dizendo que não, e a Karna decide acreditar nele. E aí, todos chegam ali, a Oreo já fica por dentro também do que está acontecendo, e 2 lacaios, né, 2 membros dos exploradores acabam chegando, novos membros. E eles vão impedir, né, que a entrega
não seja feita. Eles querem as esferas que encomendaram. E aí eles decidem travar uma batalha. É bem legal porque eles usam 2 Tauros, né? Os 2 Tauros de Paldea. Então, o de água e o de fogo. Achei bem interessante isso. E a gente não tinha detalhes ainda sobre esses Tauros em animação. Pelo menos não dentro do Anipoké. Então vai ser bem legal de poder ver eles aqui, né? E o episódio termina com essa promessa de batalha que ficou por assim. Gostei do episódio. No meu react, eu achei assim... Eu achei o episódio bem ok. Com a legenda, você tem o background da história. E saber como a Oreo está... Eu me identifico. Mas assim, é um episódio... Sabe? Eu acho que já era... Primeiro, já era esperado essa reação da Oreo. Eu acho que de todo mundo... dos Trovonautas que acabou se desconectando. Eu acho que a Liko e a Oreo eram provavelmente as que mais estariam desconectadas. Eu não sei quanto ao Ludlow, mas eu acredito que essas duas personagens seriam as que estivessem mais desconectadas de alguma forma. A gente já viu que a Molly também está um pouco, o próprio Murdoch também. Mas a Oreo, eu acredito que era, assim, a que provavelmente tentaria ser a mais durona, mas provavelmente quem estaria sentindo mais. E foi o que aconteceu. Gostei da forma como eles colocaram, mas pra mim, assim, é um episódio de passagem, né? É um episódio pra servir de camada pro próximo episódio. Próximo episódio, que é o episódio 100. Finalmente vamos chegar ao episódio 100 em Horizontes. E é um episódio que traz essa união, provavelmente, dos Trovonautas. Quero ver como eles vão trabalhar isso daqui pra frente em relação a eles, né? Então, a Oreo é uma peça fundamental nos Trovonautas. Eu espero que todos retornem, sendo bem sincero, sendo o foco maior nos 4 personagens que a gente tá se focando agora, né? Então, vamos ver. Mas gostei do EP, porém, acho o episódio só como gancho. Gosto dessa parte da Oreo, dos sentimentos, etc., mas fica por assim. Se desse pra dar 3 estrelas e meia, eu daria 3 estrelas e meia. Mas eu também sou uma pessoa muito otimista, e eu acho que o episódio também não foi tão horrível assim. Então eu vou com 4 estrelas, tá? Episódio ok. Serve como gancho muito poderoso pro próximo episódio. Até mesmo pro próximo episódio não ficar nesse martírio, né? Desses sentimentos, essa falta pelo Frid. Eu acho que é muito interessante que as crianças absorveram mais a necessidade de... Cara, o Frid não deixaria as coisas assim, né? O Frid seria o primeiro que estaria fazendo a linha de frente aqui. Então é importante esse espírito vivo nas crianças em relação ao Frid. Acho bom, pra unir todo mundo. Então é aquela cola social mesmo. Gostei do episódio ok. Acho que poderia ser bem pior, e não foi. Eu acho que ele traz elementos interessantes e eu gosto dessas reuniões, né? Então ver toda a galera ali dos Pokémon também foi muito, muito massa de poder acompanhar. É interessante porque, eu até não contei isso pra vocês, mas é um detalhe, né? Mas a Oreo, ela vem muito conectada com o Elekid, né? Que é o Pokémon dela, e o próprio Metagross. E na hora da explosão e tudo mais, o Metagross acaba saindo da Pokébola e ele que leva, né, a Oreo até a fábrica, porque as crianças foram primeiro e ela ficou ali pra trás, refletindo. Então é interessante ver como ela tá afetada, e mais do que justo, né? Acho que de todas seria a mais afetada mesmo. Bom, quero saber a opinião de vocês. Essa semana eu não fiz vídeo no canal, estou com uma review atrás da outra. Em breve a gente vai conversar, mas eu não vou embora não. Tá bom? Um forte abraço, um beijo pra vocês, até o próximo vídeo, deixe seu like, ele me ajuda demais. E é isso, tchau.